Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos anos aconteceu tanta coisa absurda na sociedade brasileira que parece que essa sociedade passou a normalizar coisas que não são absolutamente de maneira nenhuma normais, né? E ainda que seja óbvio dizer isso, é preciso enfatizar que algumas coisas que acontecem não são de maneira nenhuma normais na sociedade. Por exemplo, não é normal que 50 países do mundo, ou mais de 50 países do mundo, já estejam vacinando, e o Brasil, que é uma das maiores economias do planeta, né? E que tem um Programa Nacional de Imunização famoso, o Brasil tem tradição na questão da vacinação, não esteja vacinando. Isso não pode ser normalizado pela sociedade. Não pode se achar que é assim mesmo, que funciona e que tudo bem, né? Como não é normal também que o Brasil não tenha nem seringas para aplicar essas vacinas, considerando que já há meses se sabe que viria uma vacina e que seria necessária uma vacinação e o Brasil parece não ter se preparado. Isso não é normal. Não é normal também que testes para a Covid-19 estejam apodrecendo em galpões do Ministério da Saúde, que tenham sua validade, né, prorrogada e mesmo assim corram risco, mais uma vez, de serem perdidos, enquanto falta testes nos estados, enquanto as pessoas estão tendo que ir à rede privada pagar por esses testes e não tem teste suficiente. O Brasil não é um dos países que menos testa no mundo. Isso não é normal. Assim como também não é normal que às vésperas de uma catástrofe, porque o que a gente vê de notícias da Europa, e a gente sabe que a gente está algumas semanas atrás da Europa na questão da pandemia, o que está acontecendo lá reflete-se aqui no Brasil. A gente sabe que cedo ou tarde chegará aqui uma onda ainda maior, né, da Covid-19, ainda que a gente nunca tenha saído da primeira onda, que a segunda onda, e alguns países lá já estão na terceira onda, deve provocar um colapso dos sistemas de saúde, que ainda assim as pessoas estejam se aglomerando, que o presidente da República seja um incentivador da aglomeração, como a gente viu lá na Praia Grande no fim do ano, né? A gente não pode achar que é normal esse tipo de coisa, que a maior autoridade da República faça isso, como também não pode achar que é normal que o presidente continue difundindo remédios que não têm eficácia e que podem provocar a morte das pessoas porque acham que estão sendo bem cuidadas na questão do Covid-19, como fez essa manhã, falando mais uma vez da ivermectina, que também, assim como a cloroquina, foi uma grande enganação do ano de 2020, a ivermectina também é uma grande enganação na questão da Covid-19, por enquanto, né? Não se tem nenhum tipo de comprovação a esse respeito. E não é normal que o presidente da República faça isso e que a gente ache natural e não diga nada, né? Não é absolutamente normal que a gente não tenha uma liderança nessa questão da luta contra a pandemia, uma liderança nacional, que a gente tenha embates entre prefeitos e governadores, que o governador mande fazer uma coisa e o prefeito decida fazer outra, porque não tem uma estratégia nacional, como a gente vê em outros países, né? Quando a gente vê o Reino Unido, a gente vê o primeiro-ministro determinando uma regra de caráter nacional. A gente vê isso nos outros países também, países que estão em condições muito piores do que a nossa também. E enquanto isso, aqui no Brasil, cada cidade faz de um jeito, cada estado faz de um jeito, não há um plano nacional. O ministro da Saúde, não sei se vocês se lembram dele, Eduardo Pazuello, tem 13 dias que não fala nada, não aparece, não se manifesta sobre nada, em plena pandemia, a maior pandemia, o maior desastre de saúde pública que o Brasil já enfrentou aí em mais de 100 anos, né? Então isso não é normal, assim como também não é normal outras atitudes que nada tem a ver com a pandemia, mas que também foram normalizadas no Brasil, né? Não é normal que o presidente da República ameace o Ministério Público, por exemplo, como fez recentemente numa live, para tentar defender o filho que é acusado e é denunciado por prática de desvio de dinheiro público, né? Não é normal que esses advogados do filho do presidente se reúnam com a ABIN, com o GSI, para discutir mudanças na Receita Federal para que ele não seja punido, né? Isso não pode ser normalizado de maneira nenhuma, é óbvio, mas a gente tem que dizer, não pode ser normalizado. Não é normal o presidente da República tirar foto com o acusado de lavagem de dinheiro do PCC, principalmente um presidente que se diz contra o crime organizado, vamos dizer assim, né? Não é normal chamar o governador do maior estado do país de nomes jocosos, calcinha apertada, coisas do tipo, né? Assim como também não é normal que o governador de São Paulo use a vacina para benefício político, né? Cada dia anunciando uma data diferente de vacinação, anunciando data sem ter a eficácia comprovada, né? Apresentada, ou sem ter pedido registro da Anvisa. Nada disso é normal, né?
Repito, nos últimos anos aconteceram coisas absurdas e por isso a sociedade achou que o absurdo é normal. E não é, né? A gente viu nas últimas eleições um candidato preso, condenado em 2 instâncias, sendo candidato a presidente. Isso ajudou o atual presidente a ganhar as eleições também e aí uma outra ala do eleitorado passou a achava aquilo normal também. Não é normal. O Brasil, nos últimos anos, passou a normalizar coisas absurdas. O que a gente está vendo nessa pandemia é um pouco mais do que isso. Se essa situação não mudar, se a sociedade não abrir os olhos, vai ficar difícil a gente combater a pandemia. Um abraço para vocês e até mais.